Jeremias 18, de 1 a 6. Temos aqui na projeção, se você preferir, ou ler na sua Bíblia também, se você preferir a sua versão. Essa versão é nova tradução da linguagem de hoje, que eu estou usando, mas eu sei que alguns preferem ler na sua própria versão, então vou dar um tempinho para que você possa achar o texto aí no seu lugar aí, tá bom? Então, Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. O nosso tema nessa noite é o oleiro e o vaso. Assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, algumas verdades iniciais a respeito do oleiro. São duas verdades ali, mas na verdade são três verdades, né, a respeito do oleiro. E a primeira verdade que eu vejo a respeito do oleiro é que o oleiro, ele é o próprio Deus. Então, quando a gente encontra aqui nesse texto essa visão do profeta Jeremias, nós vemos aqui logo de início que o Jeremias, ele está falando, ele recebeu uma visão de Deus, e a visão que ele recebe era de que o oleiro estava trabalhando numa massa e fazendo vasos. E que esse vaso, às vezes, não ficava como ele queria, e por algum motivo, dentro da sua soberania, da sua vontade, ele refazia esse barro, ou esse vaso. É interessante porque o contexto desse texto é um dos cercos que Jerusalém sofreu por um império inimigo, e onde a nação de Israel, por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta da idolatria, a nação de Israel, ela, ao se corromper, né, e se afastar de Deus, Deus, depois de enviar tantos profetas dizendo que o cativeiro aconteceria, de fato, o cativeiro chegou. E o Jeremias, ele vai profetizar para a nação quando o primeiro cerco já estava acontecendo e a nação de Israel já estava ali na iminência de ser invadida por um exército inimigo. E o que me chama a atenção é que Deus, ele chama o profeta, dá algumas visões para ele, porque mesmo dentro desse cerco, Deus ainda tinha um propósito para o povo de Israel. Mesmo passando por essa situação, já da iminência da invasão de um exército inimigo, Deus continuou usando pessoas para falar para esse povo, para essas pessoas, quem ele era. Então a primeira verdade que eu vejo aqui nesse texto é que o oleiro é o próprio Deus. A visão que o Jeremias ele recebe é uma visão de Deus como sendo o oleiro que trabalhava uma massa e essa massa era o povo de Israel. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que o oleiro, ele está sempre trabalhando. Eu gosto muito da visão do Jeremias, quando Jeremias ele vai até a casa do oleiro, e a primeira imagem que o Jeremias ele tem é do oleiro trabalhando. E sabe o que me chama a atenção, desde já nesse texto, é que de verdade, o oleiro, que é Deus, ele trabalha antes da fundação do mundo, ele trabalhou na criação do mundo, e ele continua trabalhando até hoje. Na minha vida, na sua vida, quando nós vemos, quando nós não vemos, quando nós estamos acordados, quando nós estamos dormindo, porque se existe uma verdade a respeito do ser de Deus, é que ele é um ser que trabalha. E ele trabalha em favor, em prol dos seus filhos. É interessante porque mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós estamos inertes, mesmo quando a gente acha que está um silêncio absoluto da parte de Deus e ele não está fazendo nada, Deus está agindo, mesmo nesse aparente silêncio. Uma outra verdade a respeito do oleiro que eu vejo nesse texto é que o oleiro, ele tem total autonomia para fazer o que ele quer. Me chama a atenção também, porque quando o Jeremias ele desce à casa do oleiro e ele tem essa visão e ele vê o oleiro com a massa sobre a roda de madeira, trabalhando essa massa, e ali ele percebe que o oleiro ele construiu o vaso,
Mas por algum motivo, se o vaso não ficava do jeito que ele queria, o que o oleiro fazia? Ele desconstruía aquele vaso, ele quebrava aquele vaso e fazia de outra forma, de outro jeito, segundo a vontade dele. E sabe o que é bonito dentro de alguns conceitos teológicos que nós temos a respeito de Deus, nós encontramos a respeito do ser de Deus? É que Deus, ele é um ser soberano, que ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E isso é uma das coisas, essa verdade é uma das verdades que tem o poder de produzir paz no nosso coração. Porque se Deus ele é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, algumas coisas que acontecem, muitas vezes da forma que a gente não gostaria que acontecesse, ou algumas coisas que acontecem de forma que nós não esperávamos que elas acontecessem desse jeito, a verdade da existência de um Deus soberano que não perde o controle nunca na história, isso dá paz no nosso coração. Olha só para a sua vida. Olha só para a sua história. Lembra de alguns infortúnios que você, quem sabe, viveu nos últimos anos? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que mesmo esses infortúnios, mesmo os teus sofrimentos, mesmo coisas que você não gostaria de ter vivido, mas que aconteceram na sua história, todas essas coisas aconteceram debaixo da mão de um ser que tem total autonomia para fazer o que quer, porque ele é soberano. Nosso Deus é um ser soberano, nosso Deus é um ser todo-poderoso, é o único Deus criador dos céus e da terra, e é o único ser que tem total autonomia para fazer o que bem entender, sem precisar dar satisfação para ninguém. Sabe por quê? Porque ele é livre para agir da forma que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Agora, é interessante porque na visão de Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro e ele começa a ter aquela visão, na visão de Jeremias, ele chega à casa do oleiro e ele encontra um lugar, imagino eu, cheio de barro. Não é verdade? Porque a cena que me vem assim à mente quando eu leio esse texto é que ao chegar na casa do oleiro, o Jeremias encontra o oleiro trabalhando e eu imagino que o oleiro não estava limpinho, né? O oleiro não estava com as mãos limpas. Na visão que eu tenho aqui do texto, né, da visão que o Jeremias teve, é que chegando lá, quem sabe o oleiro estava com os pés sujos de barro, as mãos sujas de barro, envolvido com todo aquele material que era a matéria-prima do seu trabalho. E o que me chama a atenção é que para que o oleiro pudesse ter aquele material, aquela matéria-prima à sua disposição, ele precisou antes disso ter que sair para buscar esse barro. E tem um detalhe, estudando um pouquinho mais sobre essa questão do oleiro, a confecção de vasos, eu descobri que assim, o vaso ele é feito do barro, é óbvio, né? Mas existem mais de 200 tipos de barro. E nem todo barro, ele é apto para a formação de um vaso. Isso pressupõe o quê? A saída do oleiro para um lugar onde existam assim alguns tipos de barro, e não apenas barro, mas quem sabe lodo, lama, outros tipos de terreno, onde o oleiro ele precisa escolher o barro que ele vai tirar da natureza para poder servir de matéria-prima para ele. E lendo mais sobre isso, eu descobri que desses 200 tipos de barro, apenas alguns poucos podem ser usados de verdade para a confecção de um vaso. E sabe o que me chama a atenção? É que existe uma escolha e uma preparação do barro para que esse barro venha a ser transformado num vaso segundo a vontade do oleiro. E o que me chama a atenção é que, num primeiro momento, o oleiro ele sai, pega esse barro, escolhe esse barro, esse aqui está bom, esse não é bom, esse serve, esse não serve, ele recolhe o material que ele deseja, leva para a sua casa, o local, a sua oficina, o local que ele trabalha, e ali ele vai começar agora a preparação desse barro que foi tirado do seu local de origem. E é interessante porque acontece um processo, né, de preparação do barro, onde ele é extraído do seu local de origem, é estendido numa eira, num lugar plano, assim, e com uma espécie de sacho, aquela machadinha, né? O oleiro ele vai fazendo uma espécie de sulcos, de valas ali, nesse barro que foi espalhado. Ele começa a hidratar o barro, e depois disso, ele faz espécies de paralelepípedos de barro, onde esses paralelepípedos não endurecem totalmente, mas ficam como já quase que semi-prontos para serem utilizados pelo oleiro. E uma coisa interessante
é que para chegar ao ponto desse barro ficar nessa forma de paralelepípedo, pronto para ser usado pelo oleiro, esse barro, ele foi muito amassado, ele foi pisado, ele foi completamente jogado de um lado para o outro. Sabe para quê? Para que todas as impurezas, todas as pedras, todas as coisas que não são barro, mas que estavam misturadas ao barro, essas coisas possam ser tiradas ali daquela matéria-prima para chegar ao ponto de ser usada pelo oleiro. Que coisa maravilhosa. Então, Deus, na sua soberania, ou o oleiro na sua soberania, ele vai ao local, ele escolhe o barro, ele traz esse barro para o seu local de trabalho e ali começa uma verdadeira preparação para que esse barro, de fato, possa ser moldado, trabalhado segundo a vontade do oleiro. Então, falamos aqui a respeito do oleiro, falamos um pouquinho do processo de escolha do barro, falamos um pouquinho do processo de preparação do barro para ser utilizado pelo oleiro. Agora eu queria falar com vocês algumas verdades importantes que vão relacionar o barro ao oleiro, que tem a ver com essa relação do barro com o oleiro, o barro sendo usado pelo oleiro, o oleiro colocando as mãos no barro e fazendo o vaso que ele deseja fazer segundo a sua vontade. Algumas verdades importantes a respeito disso. A primeira delas é que, como barro, nós precisamos estar disponíveis para o oleiro. Preste atenção, o que eu falei há pouco. Eu disse que num processo de escolha, o oleiro saiu do seu lugar e foi ao local onde o barro se encontrava para escolher o barro que ele iria usar segundo a sua soberana vontade. E o que me chama a atenção é que no primeiro momento o oleiro ele sai para fazer a sua escolha. Ele sai para fazer a captura da sua matéria-prima. E ele escolhe o barro que ele quer usar. Isso, meus irmãos, assim na minha visão aqui, quando eu olho para esse processo da saída do oleiro em busca do barro, eu vejo um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eu vejo um pouco da soberania de Deus, um dia indo me encontrar onde eu estava e me trazendo para ser usado por Ele. Eu vejo uma obra maravilhosa de Deus, quando eu estava perdido, afastado de Deus, sem condições de escolhê-lo como sendo meu Deus, eu vi Deus indo ao meu encontro para fazer de mim o seu povo. E o que me chama a atenção é que um dia isso aconteceu na minha vida. Como barro, eu estava lá longe, no meio da lama, afastado de Deus, e Deus simplesmente me traz para o seu local, de onde ele estava, o local da sua ação, o local do seu trabalho, para começar a fazer uma obra na minha vida. E sabe o que eu vejo aqui de fantástico nesse texto, quando eu digo que como barro, precisamos estar disponíveis para o oleiro, é porque aí eu percebo um segundo momento. Porque é bem verdade, irmãos, que e a nossa teologia confirma isso. Na soberania de Deus, Deus nos escolhe, Deus nos chama, Deus nos separa. Mas isso é no primeiro momento. Agora, existe um segundo momento nesse processo, onde não mais Deus me escolhe, porque Deus já me escolheu, mas agora eu, como barro que sou, eu preciso estar à disposição de Deus para ser usado por Ele. Percebeu que tem uma inversão aqui? Percebeu que falando de um segundo momento, quando eu levo em consideração o fato de que eu preciso estar à disposição de Deus, eu rompo com uma tendência teológica, quem sabe aí, equivocada da minha visão, que diz, bom, se eu sou barro escolhido por Deus, eu posso ficar no meu comodismo onde eu estou, porque eu fui escolhido mesmo, e Deus vai fazer com a minha vida o que Ele quiser. Mas o que nós vemos no texto é que o barro precisa estar à disposição do oleiro. Se por um lado esse barro estava lá fora e foi capturado por ele, agora não tem jeito. Para que o oleiro faça o vaso segundo a sua vontade, ele precisa estar com o barro nas suas mãos. Ele precisa estar com as mãos sujas com esse barro. Ele precisa simplesmente ter a matéria-prima para poder utilizar. É interessante porque ao chegar na casa do oleiro, o profeta viu o barro nas suas mãos, como eu falei para vocês. Havia barro disponível para trabalhar. Irmãos, quantas vezes Deus, como oleiro, Ele quer barro para trabalhar, mas Ele não encontra barro. Quantas vezes na sua soberania como oleiro, Deus, apesar de ter ido lá fora buscar o barro,
Apesar de ter feito o trabalho de separar o barro da lama, do lodo, do mato, das pedras, quantas vezes depois de ter trazido o barro pesado para junto de si, para o seu local de trabalho, quantas vezes depois de fazer separação desse material, quantas vezes Deus não encontra barro para poder trabalhar, para fazer a obra que Ele deseja fazer. Olha só que coisa bonita a gente encontra no texto, quando diz assim: então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Sabe qual era a visão? Tinha barro para o oleiro trabalhar. Tinha matéria-prima para o oleiro agir, para o oleiro trabalhar. Me chama a atenção esse fato. Depois, é interessante isso, porque, na verdade, o que Deus deseja, aí falando da minha vida, da sua vida, o que Deus deseja é que nós sejamos barros disponíveis na sua mão. Agora, tem um processo tão interessante nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Na verdade, o que muitas vezes acontece comigo, com você, é que nós dizemos que somos barro nas mãos de Deus. O problema é que nós não nos colocamos à disposição do oleiro para sermos trabalhados por Ele. E sabe o que acontece? A gente vive arrumando desculpa para isso. A gente vive arrumando desculpa para isso. Olha só, que coisa fantástica, né? Falando um pouco da indisponibilidade do barro. Olha só, Lucas capítulo 9, dos versos 57 a 62, o que nos diz o texto? Quando Jesus, dando um salto histórico aqui, né? Quando Jesus e os discípulos iam a caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro, Senhor, deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha que coisa interessante. No contexto de Jesus, nos dias de Jesus, muitas foram as pessoas chamadas por Ele para trabalhar na obra. Muitas foram as pessoas. É interessante isso, porque quando você olha ali nos evangelhos, você vê o seguinte: uma grande multidão ouvia falar de Jesus e ficava encantada com as suas palavras. Já viu isso? Quando surge às vezes um pregador novo aí, o cara fala bem, prega bonito, aí a galera vai atrás do cara porque o cara fala bem, se coloca bem, muitas vezes homem de Deus, fala verdades preciosas, bacanas, a gente vai atrás. Só que aí o que acontece é o seguinte: isso aconteceu com Jesus. Jesus chegava falando de um jeito que ninguém nunca tinha falado, fazendo coisas que ninguém nunca tinha feito, amando de uma maneira que ninguém nunca tinha amado. Sabe o que aconteceu? Uma multidão começou a seguir Jesus. E aí, o problema é que muita gente dessa multidão, a grande maioria, começou a seguir Jesus não para se relacionar com Ele, não para ser discipulada por Ele, mas sabe para quê? Por causa das bênçãos que Ele podia dar. Por causa do pão que era multiplicado, por causa do peixe que era multiplicado. A turma começou a seguir Jesus por causa dos milagres. Chega um ponto em João, capítulo 6, ou 7, se eu não me falo a memória agora, Jesus é bem claro a dizer: vocês só estão me seguindo por conta dos milagres que eu tenho feito para vocês. Porque Jesus começou a perceber que aquelas pessoas não estavam atrás de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, mas estavam atrás somente daquilo que Jesus podia fazer por elas. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a endurecer o discurso. As raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Consequentemente, quando Jesus começou a endurecer o discurso, a turma começou a dar no pé. Ele começou a falar de morte, de condenação, de crucificação. O discurso começou a ficar duro e as pessoas começaram a fugir. Então, um grupo grande de interessados naquilo que Jesus falava e fazia, um grupo menor de simpatizantes, pessoas que se interessaram um pouco mais por aquilo que ele tinha para falar. Depois o cerco ia fechando um pouco mais e nos encontramos o grupo dos 12. 12 homens que Jesus chamou. E através desses 12 homens, o cristianismo começou e eles deram continuidade à obra que Jesus havia proposto lá atrás. Mas o que eu quero que vocês percebam é que existe uma grande diferença entre você ser um admirador de Jesus, alguém que acha bacana o que ele faz, alguém que acha legal a proposta dele,
e ser de verdade alguém disponível para ser usado por Ele. Há uma grande diferença em você ser um admirador, um simpatizante, ou ser de verdade alguém que decidiu ser usado por Deus. É a diferença. Interessante, né? Porque, em geral, sabe o que acontece comigo e com você? Em geral, nós utilizamos as distrações exteriores como uma espécie de proteção para a gente. Porque tem um detalhe. Se eu falo, Deus, tá bom, eu quero ser usado por Ti, eu me coloco à sua disposição, eu me coloco aqui para te conhecer mais, para ouvir a Tua voz, vai acontecer um processo inevitável de encontro com a gente mesmo. Quando você para e fala, Deus, eu quero ser usado por Ti, inevitavelmente o encontro com Deus nessa magnitude, ou seja, o que diz respeito a nos colocarmos à disposição de sermos usados por Ele, irá pressupor também um encontro com a gente mesmo. Meus irmãos, sabe por que nós não paramos? E muitas vezes nós entramos numa roda viva de trabalho, de compromissos, porque a gente não tem coragem de parar para se encontrar com a gente mesmo. Porque a gente sabe que a hora que a gente tiver que parar e encontrar com a gente mesmo, nós vamos encontrar com os nossos medos, vamos nos encontrar com as nossas fragilidades, vamos nos encontrar com as nossas incapacidades, as máscaras vão cair e nós vamos perceber que tem muito gás muitas vezes, né? Muita pressão muitas vezes, mas pouca substância no que diz respeito a relacionamento de verdade com Deus. E esse texto de Lucas, capítulo 9, versos 57 e 62, foi justamente o texto do confronto, onde Jesus para e fala, e aí, e agora? O que vocês vão fazer? Eu quero usar vocês, eu quero que vocês sejam barro nas minhas mãos, mas a bola está no campo de vocês. O que aconteceu? A turma começou a dar no pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só o que o Henry Nouwen ele fala num dos seus livros. Jesus diz que o nosso coração tem de estar no reino. Pôr o coração em alguma coisa presume não só uma aspiração séria, mas também forte determinação. A vida espiritual exige esforço humano. As forças que nos desviam para uma vida cheia de preocupações não são fáceis de superar. Sabe o que o Henry Nouwen está colocando? Está dizendo para nós aqui nessa noite? Não basta a simples decisão onde a gente fala, a partir de hoje eu sigo Jesus. A partir de hoje eu entrego a minha vida para Ele. O que o Nouwen está dizendo é o seguinte, além da decisão, tem que haver uma espécie de determinação da busca por uma intimidade maior com Deus. Sabe o porquê disso? Por uma razão muito simples, ou uma coisa que precisa acontecer antes da gente ver isso, é que a nossa vontade precisa se transformar numa decisão. E essa decisão precisa se transformar numa verdadeira determinação na busca de Deus. Meu irmão, não se iluda. Não se iluda. O apóstolo Paulo já trabalhou muito bem isso. É vontade lutando contra a vontade. Dentro de nós existe uma vontade que quer buscar Deus. Dentro de cada um de nós existe algo que fala assim, eu sou filho de Deus, Deus me escolheu, eu sei que o melhor para a minha vida é estar na presença de Deus, o melhor para a minha vida é buscar a Deus, é estar na igreja, o melhor para a minha vida é ler a Bíblia, o melhor para a minha vida é orar, o melhor para a minha vida é estar em comunhão com os irmãos, eu sei que isso é o melhor. Mas sabe qual é o problema? Existe uma outra vontade que muitas vezes é maior do que a vontade de fazer tudo isso. E aí, quantas são as vezes, já foram as vezes e continuam sendo, quantas vezes que a vontade do não fazer se torna maior do que a vontade de fazer? Se você não falar, é hoje, eu decido, eu determino, eu vou, eu rompo, eu corto na carne, eu abro mão de tudo e decido fazer isso, eu vou dar uma notícia para você. Você não vai sair do lugar. Ou você rompe com essa vontade de não fazer, determina isso na sua vida, determina não ficar mais sendo jogado de um lado para o outro, determina não ser mais presa fácil para o diabo, determina não ser alguém que tem um discurso, mas tem uma prática diferente, determina ser um homem de oração, uma mulher de oração, um homem da leitura da palavra, uma mulher da leitura da palavra. Ou o tempo vai passar, os anos vão passar, e você
e eu, todos nós, vamos continuar patinando no simples desejo. Eu quero tanto. É tão bom viver assim. Olha, quando eu vou lá eu me sinto tão abençoado. Quando eu leio eu sou tão abençoado. Quando eu faço isso, nós vamos ficar sempre no campo da hipótese, da possibilidade de vivermos essa intimidade mais profunda com Deus. Mas não vamos sair do lugar. Olha só o que Paulo fala, ou melhor, Pedro fala na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração, em algumas versões está desejem ardentemente o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha o que Pedro está dizendo. Olha, vocês precisam desejar ardentemente, ansiar, como crianças recém-nascidas. Quem já viu aqui, né? Quem é mãe sabe com a força que uma criança ela pega no peito, né? Quando eu vi isso pela primeira vez com a Júlia, que foi a minha mais velha primeira, né? Quando eu vi a Júlia, ela colocando a boca no peito da Cristo pela primeira vez, com tanta força para sugar o leite, com tanta avidez. Eu fiquei impressionado, né? Com tanta força com que ela fazia para sugar o leite. Sabe o que é isso? É um desejo profundo. É fome. É vontade. É determinação, né? De ir ali, ir atrás, vai no cheiro, vai no tato, vai na vontade. Irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração, ardentemente, esse leite espiritual na vida de vocês. É vontade contra vontade, meu irmão. Se você não decidir, se eu não decidir, a gente vai ficar para trás. É mais forte do que a gente. Olha só, falando disso, né? Porque tem um detalhe, quantos hábitos estão arraigados na gente. O apóstolo Paulo, agora sim, em Romanos capítulo 7, versos 17 e 19, olha o que Paulo fala. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Apóstolo Paulo. Imagina eu, Andrezinho da freguesia, né? Imagina eu. Tá rindo? Imagina você. Imagina a gente, o apóstolo Paulo falando o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse prevalece muitas vezes na minha vida. Mas esse mesmo apóstolo Paulo que fala isso aqui, quantas não foram as vezes que Paulo fala da sua determinação em continuar seguindo a Cristo? Pregando a palavra, conhecendo a Deus, buscando a Deus, vida de oração. É determinação, meu irmão. Ou você determina, ou eu determino, ou nós vamos continuar ficando pelo caminho, sempre sendo vencidos, e sempre numa lamúria. Eu não consigo, eu não posso, não dá, eu não saio do lugar, não vai para frente. Mas pode ir, basta você assumir essa determinação. Uma segunda verdade importante que eu quero ver com vocês nessa relação do oleiro com o barro, é que para se encontrar com o oleiro, o barro tem que entender que é barro. É básico, né? Para que haja essa relação do barro com o oleiro, do oleiro com o barro precisa entender que é barro. Olha só, mais uma vez. Então, eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda da mesa. Eu não tenho dúvida que aquele barro que estava ali, entendeu? Aquele barro sabia que era barro. Ele sabia, perdoe aqui a colocação, né? Ele sabia que ele estava ali na qualidade de barro para se transformar num vaso. Ele sabia que ele não era vaso, que ele só se tornaria num vaso depois de trabalhado pelo oleiro. Interessante isso, né? Porque, meus irmãos, embora escolhido e retirado do meio da lama e dos outros barros, o barro, ele precisa entender que ele não passa de barro. Redundante aqui, né, Thor? Mas é para você entender. O barro só tem valor quando nas mãos do oleiro e modelado por ele. Por isso, não pode achar que tem qualquer valor.
pois o seu valor consiste justamente em ser trabalhado, moldado, embelezado, amassado, destruído, reconstruído pelas mãos do oleiro. Olha, essa relação aqui, sabe qual é o maior problema da humanidade? E a gente pode, quem sabe, resumir o mal do mundo a esse gráficozinho que eu coloquei aqui. O maior problema da humanidade é o barro que quer ser vaso sem ser modelado pelo oleiro. E isso significa, sabe o quê? Um verdadeiro orgulho do coração do homem, que passa por uma busca de autonomia e busca ser como Deus é, ou ocupar o lugar de Deus. É o narcisismo humano. Gente, o maior problema, ou a fonte de todos os males, né, tem a ver com uma rebelião que um dia começou por meio de um ser, uma das três criaturas mais poderosas que já existiu, chamada Lúcifer. Eu disse isso aqui de manhã. Quando ele começa uma rebelião no céu. E ele arrasta com ele 1/3 dos anjos do céu. E depois, chegando lá no Éden, chegou para Eva e falou assim, será que foi isso mesmo que Deus disse? Eu acho que não foi isso não. Eu acho que esse Deus está tentando passar perna em você. Quer uma sugestão? Segue o meu conselho que você vai estar bem. Aí a mulher virou para ele assim, é mesmo? Quer dizer que esse Deus está tentando passar perna em mim, no meu marido? E você tem uma proposta melhor? Eu vou seguir você. Isso já aconteceu. Satanás começa uma rebelião no céu, ele é expulso do céu, no Éden, ele faz uma proposta para a mulher, para o homem, e ali eles simplesmente são simplesmente seduzidos por essa proposta, e eles começam uma rebelião que perdura até os nossos dias. Eu vi o Ariovaldo Ramos dizer essa semana, numa palestra que eu estava ouvindo, que ele dizia o seguinte, nós somos aqueles que voltaram da rebelião. A rebelião contra Deus, ela existe. E o ponto central dessa rebelião, sabe qual é? O barro não quer ser trabalhado pelo oleiro. O barro quer ser vaso sem oleiro. O barro quer ser alguma coisa sem se submeter ao comando, ao senhorio, à vontade do oleiro soberano que faz o que quer. O maior problema da humanidade consiste nisso. O barro que não quer se submeter ao oleiro para ser moldado do jeito que ele quer. É o caminho da autonomia. Qual foi a proposta de Lúcifer, ou de Satanás, né, para Eva? Não, na verdade, Deus sabe que o dia que você comer, os seus olhos vão abrir e você vai ser conhecedora do bem e do mal, assim como ele é. Deus não quer dividir o espaço com vocês. Se eu fosse vocês, eu seguia a carreira solo daqui para frente. Se eu fosse vocês, largava esse Deus, buscava um caminho de autonomia. E aí, sabe o que aconteceu? O orgulho entrou no coração. A possibilidade de ser alguma fora das mãos do oleiro entrou no coração do homem, entrou no coração da mulher. E aí, o que aconteceu? Que toda a humanidade foi fisgada, mordida por esse mal, por esse bichinho chamado orgulho. Repito, que é essa capacidade que o barro tem de querer ser vaso fora das mãos do oleiro. Agora, olha só, algumas atitudes interessantes que demonstram que nós sabemos quem somos, que sabemos que somos barro e que não podemos ser nada fora das mãos do oleiro. A primeira delas se encontra justamente em Jeremias capítulo 1, verso 6, quando no chamado de Jeremias, Deus fala, Jeremias, eu quero que você seja um profeta, eu quero que você vá às nações, eu quero que você seja uma referência que vá em meu nome. O Jeremias fala, mas Senhor, eu não passo uma criança. Eu não sei se eu posso. Eu sei que pode haver críticas com relação, quando a gente lê esse texto, esse Jeremias também, né? Deus está chamando o cara, está dizendo que vai fazer alguma coisa por ele, está dizendo que vai abençoá-lo, está dizendo que vai usá-lo. E o Jeremias fala que não passa uma criança. Sabe o que é isso, em última análise? É um barro. Ele sabia que era barro. Ele sabia que fora da presença de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, ele não podia fazer nada. Irmão, isso aqui é uma atitude de humildade. Eu não passo uma criança. Mas ainda, no capítulo 18, o texto que nós estamos lendo, a própria postura de Jeremias ela é interessante. No verso 2, quando Deus fala para Jeremias assim, ou na visão, né? Desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Interessante porque esse descer à casa do oleiro, né?
A impressão que dá, segundo os comentaristas, é que o Jeremias, quando recebeu a visão, ele estava numa posição mais alta, num lugar mais alto da cidade, e que a casa do oleiro ficava num local mais baixo daquela região. E Deus fala para ele, desce a casa do oleiro. E esse descer a casa do oleiro simboliza uma atitude de humildade. Onde, para ser usado por Deus, para ser construído e reconstruído, trabalhado por Deus, é necessário uma postura, uma atitude de descer, de se humilhar, de reconhecer quem você é, de reconhecer quem eu sou, para aí sim ser usado por Deus. Mais ainda, eu gosto muito desse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Você está percebendo? Que, se por um lado, dentro da rebelião que foi proposta por Satanás lá atrás, e que o mundo aderiu, a sociedade aderiu, nós que saímos da rebelião, que voltamos da rebelião, nós precisamos todos os dias nos lembrarmos da verdade de que nós somos barro, e nós precisamos todos os dias nos humilharmos diante de Deus, pedindo perdão a Ele, reconhecendo nossa falência, nossa fraqueza, porque só assim nós conseguiremos ter alguma coisa. Só assim nós seremos usados por Deus e trabalhados por Ele. Essa é a proposta bíblica. As palavras, talvez, aqui que tenham a ver com essa humilhação, com a atitude de descer que Jeremias nos mostra, são submissão, dependência, quebrantamento. Meu irmão, tem que ter submissão. Muita gente quer ter Jesus como seu Salvador, mas não quer tê-lo como Senhor. Não quer correr na carne, não quer mudar seus planos por causa de Deus. Ouve uma mensagem, Deus fala. Bem que o irmão podia estar aqui para ouvir essa palavra, né? Bem que meu marido podia estar aqui para ouvir essa palavra. Bem que meu vizinho podia estar aqui. Sabe por quê? Mexeu com ele, é para tirar ele do lugar, mas ele não consegue perceber isso. Está sempre achando que é a palavra para o outro. Sabe por quê? Porque Deus, na verdade, Jesus, na verdade, é o seu Salvador, mas ele não permitiu que Jesus seja o Senhor da vida dele. Porque se Deus é meu Senhor, se Jesus é meu Senhor, se eu ouço me mandando fazer algo, eu tenho que fazer. Não naquela perspectiva, né, de você só faz aquilo que é bom para você, né? Só faz aquilo que quando você ouve uma coisa boa, isso é legal, né? Então, Deus está me mostrando uma mala, uma bandeira, uma viagem a você. Opa, Deus está falando então que eu vou viajar. Aí o sujeito se prepara, porque é coisa boa. Às vezes, a gente fica com uma coceira nos ouvidos, querendo só ouvir coisa boa de Deus. Pelo menos na nossa perspectiva. Quando a gente ouve alguma coisa que incomoda a gente, opa, não é para mim. Sabe o que é isso? Falta de submissão. Falta de reconhecimento de Jesus como sendo o Senhor da nossa vida. Quantas vezes nós não dependemos de Deus? Dependemos do nosso chefe, dependemos do dinheiro na conta. Se tem dinheiro na conta, eu estou feliz. Se eu tenho empregado, eu estou feliz. Se estou por cima da carne seca, como a turma disse, estou feliz. E a gente acorda de manhã achando que, em última análise, é o nosso chefe que bota dinheiro na nossa mesa, ou comida na nossa mesa, melhor dizendo. Na verdade, a gente esqueceu que nós dependemos de Deus. Na verdade, não é o meu chefe que coloca a comida na minha mesa, mas é Deus na sua provisão. Na verdade, eu dependo para estar de pé, para estar vivo, desse Deus soberano que cuida da minha vida. Então, submissão, dependência e quebrantamento, meu irmão. Eu penso que nós vivemos dias onde a gente tem perdido muito de vista o foco na questão do quebrantamento. Ou seja, nesse derramar do coração na presença de Deus. Eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de nos acostumarmos com algumas coisas. É como eu sempre falo aqui, eu me acostumo com o domingo, eu me acostumo com o culto, eu me acostumo com a igreja, eu me acostumo com o que acontece aqui dominicalmente, com os louvores que são cantados, sei todos de cor, e eu vou perdendo a capacidade de esperar algo novo de Deus no domingo à noite, ou no domingo de manhã. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de você entrar para essa porta aqui com uma certa ansiedade no coração, não por causa dos seus problemas, mas uma ansiedade no coração por aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Hoje, Deus vai falar comigo. Hoje, eu vou sentir o toque de Deus. Hoje, eu vou sentir a presença de Deus. A gente vai perdendo a capacidade de perceber essas coisas. O mundo meio que enrijece o nosso coração. Petrifica o nosso coração. Os nossos problemas vão fazendo com que a gente deixe de perceber a presença de Deus. E quando a gente percebe a presença de Deus, a gente se quebranta. Irmãos, é impossível sentirmos a presença de Deus e ficarmos inertes.
A presença de Deus provoca choro, a presença de Deus provoca quebrantamento, a presença de Deus provoca uma compulsão do coração, provoca o desejo por Ele, o desejo pela palavra, provoca o quebrantamento. Quero avançar um pouco mais e dizer para você que também uma outra verdade importante a respeito da relação do oleiro com barro é que eu e você somos de barro, vasos de barro, uma vez nas mãos do oleiro trabalhados por Ele. Portanto, nós somos frágeis, nós somos quebrados. Eu experimentei isso na minha vida recentemente. Às vezes a gente entra numa roda viva de trabalho e a gente esquece o quão fraco nós somos, né? Eu acho que a Rosane me acompanhou. Teve no último almoço, Rosane, me perdoe de você estar aqui. A Rosane olhou para minha cara e falou assim: rapaz, que cara é essa? Lembra disso? Você está mal. Lembra disso, né? Você está muito mal. E eu ali, né? Pastor não pode estar mal, né? Pastor tem que estar sempre bem. Pastor tem que estar sempre com uma palavra de vitória e dizer vitória na sua vida. É isso? É isso que a gente vê na palavra? Não, o pastor é vaso de barro. Quebra também. Naquele dia, Rosane, eu confessei isso para a igreja aqui, eu acho que você não ouviu depois disso, eu estava numa crise muito grande de ansiedade. Entrei aqui naquilo que os psicólogos chamam de transtorno de ansiedade. Depois daquele almoço, tive uma reunião com o meu conselho e não consegui ficar dentro dessa sala. Saí daqui, liguei para um psicólogo amigo, pastor, que me socorreu na minha casa. Foi lá para me ajudar porque eu não conseguia mais pensar. Não conseguia mais ver nada na minha frente. Fiquei perturbado completamente na minha cabeça. Tudo ficou perdido. E aí algumas explicações para isso, algumas heranças lá de trás. Que não dá tempo para falar. Embora eu tenha falado isso aqui alguns domingos, agora não dá tempo. Mas eu quero dizer para você que eu quebrei. Não. Só você. Você sabe por quê, né? E aí, eu quebrei. Achava que era forte. Eu achava que eu não quebrava. Eu achava que poderia acontecer com todo mundo. Eu sempre ia ter uma palavra para todo mundo, para ajudar as pessoas. Forte, inquebrável, de pé, de nada. Sabe por quê? Porque eu sou vaso de barro. Sou frágil e sou quebrável. Tive que rever a minha vida. Tive que rever as minhas semanas. Tive que rever a minha folga que eu não vinha tendo há meses e anos. Portanto, hoje em dia, segunda-feira é minha folga. Não me ligue que eu não atendo. Foi a primeira decisão que eu tomei. Segunda-feira, amanhã é dia de correr na praia. Muito bom, gente. Amanhã eu vou correr na praia. Você não vai. Amanhã eu vou correr na praia. Vou correr amanhã, vou pra areia, dou um mergulho. Tenho uma devocional gostosa na beira do mar. Onde eu sei que é isso. Eu tive que quebrar. Para entender que eu sou quebrável. E que eu tenho que parar. Eu tive que quebrar. Por mais espiritual que você seja, por mais que você seja uma pessoa forte, não se esqueça nunca que você é quebrável, porque você é feito de barro, e barro quebra. Interessante, porque Jesus certa vez disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro ele não reconheceu a sua fragilidade. Deixa eu ter esse texto aqui. Ah, não, tem um anterior, né? Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Esse aqui é o primeiro texto. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Fraqueza, desânimo, ambiguidade, desequilíbrio e limitação são palavras que vão nortear nossa vida o tempo todo. Não tem jeito, ó. Somos fracos, ficamos desanimados muitas vezes, somos seres extremamente ambíguos, contraditórios. Somos pessoas desequilibradas, bipolares, tripolares e por aí afora. Somos limitados ao extremo. Todas essas são marcas da vida da gente. Todas essas são marcas nossas. Deixa eu ver se eu estou com o texto aqui. Olha só isso. Mateus 26, de 24, versos 34 e 35. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus disse que eles negariam. Pedro falou: não, Senhor, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar.
nós conhecemos o desfecho da história, né? Pedro negou, Judas traiu e mais os outros 10 deram no pé quando o negócio ficou feio. Sabe por quê? Ambiguidade, irmãos, nós falhamos. Nós descremos muitas vezes, é da nossa essência. Nós não toleramos, nós não perdoamos, nós magoamos, nós ferimos, nós elegemos deuses que nós colocamos a nossa confiança muitas vezes. O dinheiro se torna um Deus, a família se torna um Deus, um ídolo para nós, o nosso emprego se transforma num ídolo para a gente muitas vezes. É o que acontece. E aí, o que você precisamos entender é que nós não somos super-homens da fé, super-mulheres da fé. Nós quebramos, porque somos vasos, somos potes de barro nas mãos do oleiro. Mas sabe o que é bom? E alguém já disse, né? É muito melhor você, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é muito melhor quebrar na mão do oleiro, onde há restauração, do que ficar na mão do diabo e ser destruído. É muito melhor. É muito melhor você quebrar nas mãos de um Deus que vai te remodelar, que vai te reconstruir. Quebre eu 1000 vezes, mas na mão do meu Deus. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente quebrar, não estando nas mãos dele. Agora, quando você quebra, seja que quebra for essa, provocada por você, provocada pelas circunstâncias, não importa. Mas quando nós estamos na mão de Deus, dependentes dele, irmãos, há promessa de restauração. Há possibilidade de conserto, de retomada da caminhada. E é isso que a gente busca. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite. Uma outra verdade é que esse processo demonstra a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Olha só, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria. Sabe, talvez a palavra que dele está muito presente na minha vida, na sua vida, essa aqui, ó, processo. Eu e você estamos em processo. Deus tem construído algo em nós. Deus tem feito uma obra dentro de nós. É um processo lento, gradual, progressivo. Às vezes vai para frente, às vezes vem para trás. É o que acontece todos os dias na vida da gente, que é processo. Olha o que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido, eu gosto dessa convicção de Paulo, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia por isso. Eu sou um vaso inacabado. Eu estou em processo. E às vezes não fica bom mesmo. Deus precisa quebrar um pouco. Precisa consertar. Você é vaso. Você tem processo. A única coisa que não pode acontecer é a gente falar, Deus, olha, tá bom assim, tá tortinho, mas tá bom. Tá quebradinho, mas tá bom. Né? Não tá bonito não, mas tá bom. Não. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus quebrar se tiver quebrar. Deixa Deus reconstruir. Seja vaso nas mãos de Deus. Sabe que você está num processo bonito de crescimento. Aquele texto de Provérbios que eu sempre cito, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É obra de Deus. Eu vou falhar, eu vou acertar. Eu vou progredir, eu vou regredir. Eu vou avançar, eu vou recuar. É a vida. É o processo de Deus na vida da gente. Um dia estaremos acabados. Um dia seremos vasos perfeitos, lindos, acabados para a glória de Deus. Mas por enquanto não é assim. E às vezes quebra mesmo. Outra verdade, eu acho que é a última já, para nós essa noite, é que o oleiro, ele faz o vaso para ser usado. Ele faz o vaso para ser usado. E o texto termina, a sequência, dizendo assim, e fazia outro conforme ele queria. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Já falei aqui. É que você seja usado por Ele. Sabe como que um vaso ele é usado? Eu diria que pelo menos de duas maneiras, né? Um vaso ele é usado sendo aperfeiçoado e servindo de um instrumento de beleza, se é que eu posso dizer assim, para ser contemplado pelos outros. É isso aí. Tá? Ou seja, reorganizando aqui a fala, um vaso ele existe também para ser contemplado. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus está aperfeiçoando você como vaso, para que as pessoas, ao olharem para você, vejam que o oleiro é maravilhoso, é belo, é perfeito,
que faz uma obra maravilhosa a ponto de ser contemplado pelas outras pessoas. Uma das formas que Deus quer usar você é santificando a sua vida para que quando as pessoas olharem para você, vejam que você é uma pessoa diferente, não por causa dos seus lindos olhos, mas para que elas reconheçam a beleza do oleiro em você. É bonito, né, você olhar uma peça de uma obra de arte, né? Mas tem gente que não gosta de ver um quadro bonito no museu, mas é bonito você olhar para algumas peças. Ah, já pensou? A gente está na rua, alguém olha assim, que vaso bonito passando ali. Tem alguma coisa diferente naquele vaso. Eu quero conhecer o oleiro que fez aquele vaso. Essa é uma obra que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Agora, sabe qual é a outra obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida? O vaso, ele não foi feito apenas para ser admirado. O vaso, ele existe para ser cheio de azeite, cheio do óleo. E o óleo aqui, sabe o que é? É o símbolo do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Deus está trabalhando você, está aperfeiçoando você e aperfeiçoando a mim, para que nós sejamos vasos perfeitos de honra, para serem cheios de óleo, e esse óleo venha transbordar para alcançar outras pessoas. Talvez uma das visões mais claras assim, pelo menos que eu tenho de um avivamento, é justamente o transbordar do azeite para fora do vaso. A visão que eu tenho é a seguinte: enquanto o vaso está no azeite, o vaso está cheio de azeite, ele está cumprindo o seu propósito. Ele está cheio de azeite para ele, certo? Agora, quando esse azeite vai enchendo no vaso, vai enchendo no pote, ao ponto de transbordar, é que começa o avivamento. Sabe por quê? Porque o azeite que Deus derramou dentro do pote, do vaso que é você, começa a alcançar aqueles que estão na sua casa, aqueles que trabalham com você, aqueles que são seus vizinhos, aqueles que andam no ônibus com você. A sociedade começa a ser alcançada, os nossos vizinhos começam a ser impactados, muitas vezes sem que a gente faça esforço, somente pelo fato do vaso transbordar com azeite. Avivamento é justamente o transbordar do azeite para fora do vaso. Vaso que foi quebrado, vaso que foi refeito pelo oleiro, vaso que existe para cumprir o propósito de Deus. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o vaso? Opa, pulei aqui, né? Deixa eu voltar para cá que eu pulei, tá? Então, o texto que nós lemos aqui, que corrobora, que confirma essa verdade que eu falei para vocês, que o oleiro faz o vaso para ser usado. E ele fazia outro conforme aquilo que ele queria. E a vontade dele qual é? Que nós sejamos vistos pelos de fora e nós sejamos cheios do óleo. Agora sim, a última verdade que eu encontro nesse texto é que o oleiro, ele nunca desiste do vaso. Ah, que verdade maravilhosa. Aí o texto que eu estava adiantando aqui já para você, aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel? A igreja hoje, eu e você, o mesmo que o oleiro faz com o barro, vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Meu irmão e minha irmã, essa última frase, sou eu, o Senhor, que está falando, ela é a garantia de que tudo aquilo que Deus disse essa noite é palavra dele de verdade para a minha vida e para a sua vida hoje. Deus quer fazer comigo e com você o mesmo que ele fez na visão de Jeremias, quando Jeremias viu o vaso sendo trabalhado pelo oleiro. O que eu quero que você entenda nessa última verdade é que Deus não vai desistir de você enquanto ele não cumprir o propósito dele para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo determinado para você e ele não vai desistir de você. Você pode tentar desistir dele, você pode tentar fugir dele, você pode espernear, você pode brigar, não tem jeito. Ele vai continuar te amassando, ele vai continuar te quebrando se necessário, ele vai continuar reconstruindo sempre que precisar, porque ele nunca desiste do barro que ele escolheu. Sou eu, o Senhor, que está falando nessa noite. A obra que Deus tem para a minha vida
e para a sua vida. É uma obra maravilhosa, mas não é uma obra que acontece para além do oleiro, distante do oleiro. É uma obra que é feita pelo próprio oleiro. Às vezes, não entendemos o processo, não entendemos algumas coisas, não temos respostas para tudo, nos sentimos quebrados, humilhados, fracassados, mas muitas vezes tudo isso faz parte de um grande projeto de Deus na nossa vida, nos preparando para algo que Ele quer fazer na nossa vida e com a certeza de que Ele jamais desiste.